Olá, pessoal! Então, mais uma vez aqui com o Power Trades do Brasil, dessa vez com uma novidade para vocês. Estamos inaugurando hoje o programa Conversa de Energia, com dois super convidados aqui, o Henrique Romagnolo e a Daniela Alcaro. Para quem não conhece, o Henrique aí é mestre em engenharia elétrica pela UFSC, atua na área de comercialização de energia desde 2005 pela Copel, já tendo ocupado vários cargos de liderança na Copel Geração, na Copel Mercado Livre, e atualmente está como especialista em regulação. E a Daniela Alcaro tem MBA em Finanças na Universidade de Chicago, é uma grande empreendedora do setor elétrico e conhecida por muitos. Atualmente ela é sócia na Estima Energia, dentre outras empresas, e conselheira da Abracel. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite, André. André. Muito bem-vindos. O papo de hoje vai ser sobre comercializador varejista. Hoje de manhã a gente teve uma reunião na ANEEL, que foi abordado esse tema, né? E ali eles trouxeram alguns dados bastante interessantes, que a gente tem um potencial de migração no grupo A, de 165 mil unidades consumidoras, né? Mas tirando aqueles que estão na GD, sobra aí umas 70 mil unidades com possibilidade de migrar a partir do ano que vem. E já existem 5 mil pedidos de consumidores que já estão em curso de migração, né? Já foi apresentado pela ANEEL uma proposta com a questão de adequação da medição e desligamento por inadimplência, né? Mas a Abracel ela pediu uma simplificação nos requisitos de medição, ou seja, de ausência de requisitos adicionais que onera aqueles consumidores, aqueles clientes que têm aí contas de 10 mil por mês de consumo de energia elétrica, né? E a norma ela não exige mais medidores de retaguarda, né? Mas o processo ainda é oneroso. Então eu pergunto para vocês, o caminho seria regulamentar a forma de envio de dados de medição, né? Como que se faria isso, né? Quem começa? Pode ser o Henrique. Dani, se quiser começar. Ô, Dani. Obrigada. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite, André. A gente já se conhece há muitos anos, né? Tanto o André quanto o Henrique. Então, prazer para mim estar aqui com vocês nessa caminhada no setor, né? Mais um momento juntos aí, muito bacana. Então, a varejista, ela tem, exigiu da ANEEL uma série de adaptações, né, diferente do que era feito para a migração de grandes consumidores, né, porque a gente começou com grandes consumidores lá atrás, ou seja, um volume de migração muito menor, né, pequena comparado com o que a gente está vendo hoje, e isso foi aumentando, inclusive, né, você tinha ainda uma diferenciação de consumidor livre e consumidor especial, essa barra para ser um consumidor livre, ela foi abaixando, né, então já a partir de meio mega de demanda, você já consegue ser elegível a ser um consumidor livre, e a grande novidade agora, ainda mais uma grande novidade, que é qualquer consumidor que esteja conectado em autoatensão tem o direito de ser livre, né? Pode optar por ser livre a partir do ano que vem. Então, acho que a ANEEL está se debruçando, e essa já não é a primeira versão, né? Como aprimorar essa regulamentação para que não seja um entrave, né? Não seja um entrave nesse movimento, né? E o ponto que você tocou em relação à medição, ele é muito importante. Porque para um consumidor livre, lá no início, era exigido uma adequação na cabine de medição muito Uhum. onerosa, né? Eu lembro que a gente falava em alguns casos de adequação de gastos de 40 mil, 30 mil, 40 mil reais. O que para uma Uhum. conta muito grande não se torna tão pesado, né? Ainda você consegue viabilizar migrações. Mas fazer adequação ou qualquer investimento mais pesado para um consumidor de alta tensão pequeno, né, a gente está falando de contas de 9 mil reais, 10 mil reais, aí realmente dificulta muito né, essa migração e a atratividade econômica de fazer essa mudança, né? Então, acho que isso fez com que, acho que, bom, vários agentes pressionaram a ANEEL, né, a se debruçar sobre isso, e na última nota técnica que eles soltaram, se não me engano, essa semana passada, que foi a 76,
e para a qual eles abriram consulta pública hoje, que eu acho que está aberta, Uhum. inclusive, até comecinho de outubro. Ali, nessa nota técnica, eles vieram com novas sugestões, novas adequações ou novas normas aí para algumas partes do processo. E a medição é uma delas. O que eles falam é o seguinte: como a maioria dos consumidores de alta tensão já tem telemedição, medidores com telemedição, esse sistema poderia ser usado para encaminhar os dados para a CCE, que faria a agregação dessa carga e determinaria ali a situação, né, de exposição, né, comprado vendido da varejista dentro da CCE. Então, acho que pode melhorar bastante o processo, né, e simplificar e deixar mais econômico, assim como outras atitudes que eles tomaram. Mas para eu não deixar equilibrar aqui entre eu e o Henrique, e não falar tão mais, né, que a gente acaba se empolgando, mas eu acho que a telemedição ela pode ser uma alternativa sim, que pode facilitar bastante esse processo da migração de todos os consumidores conectados em alta Uhum. tensão. Henrique, vai dar trabalho para a CCE, né? O que você acha dessa questão? Pois é, a CCE sempre com grandes desafios aí de lidar com uma escala cada vez maior de consumidores, mas acho que essa escolha dela como agregador de medição aí, acho que faz todo sentido, né? Eles estão cada vez mais priorizando essa questão de sistemas, né, para poder tá aptos a ver isso, e estão disciplinando muito essa questão do que seria a obrigação do representante, do varejista nesta nova nota técnica, né? Questão de cadastro de informações, atualização de cadastro, né? Tudo isso acaba o representante tendo que cuidar. A questão também que foi bem interessada na nota técnica que eu destaco, né? A questão do supridor de última instância, deixar isso a cargo da distribuidora, que acho que seria a questão mais natural, né? E cuidando para não onerar o consumidor com isso, uma vez que a repercussão financeira de evento dela ter que atender às vezes um consumidor que foi desligado na modalidade varejista, ela ter que atender isso a um custo maior do que o mix de contratação dela, também a nota técnica da ANEEL está tratando de que isso tem que ser um ônus totalmente do consumidor. Esse acho que é um ponto interessante. Um outro ponto, assim, que acho que a Daniela também deve ter visto muito na questão da Bracel, são aquele pleito da Bracel de reduzir os prazos para desligamento, né? Exatamente. Né? Tanto, né, Dani, aquele prazo do aviso para o consumidor, por sua vez, a notificação da CCE para a distribuidora. Então, essa cascata aí foi reduzida para cerca de 30 dias para 15 dias. E o prazo regulamentar também de desligamento da CCE, que foi reduzido a ANEEL entende que isso pode ser reduzido de 60 dias para 30 dias. Então, isso também deve trazer uma maior segurança para os fornecedores, né, nessa nova modalidade, né? Sim, esse era um pleito muito grande dos associados da Bracel, porque é uma demora, imagina você ficar 60 dias com a pessoa inadimplente, né, embaixo de você e você sendo Uhum, responsável, né, pelo uhum, risco de crédito dela perante a CCE, tendo que cumprir tudo, arcando com esses custos, né. Então, a redução do prazo para dar uma solução para um consumidor que está embaixo, né, sendo representado por uma comercializadora varejista, era outro entrave que prejudicava muito, né, o sucesso desse movimento de imigração. Então, eu acho que foi muito positivo essa redução de prazo aí, principalmente de 60 para 30 dias, né, que é bem uhum. interessante. E aí, como é que fica essa questão? Se existe uma inadimplência com o varejista, né? A carga tem essa inadimplência, mas não tem com a distribuidora. Como que fica isso? Ele pode ser desligado do guarda-chuva do varejista, mas pode ir para um varejista de segunda instância ou volta para a distribuidora? Como que fica? Eu sei que em alguns países existe, né? Em Portugal, se eu não me engano, um varejista de última instância, né, Dani? Algo assim, né? Eu não sei em Portugal, apesar que teve uma missão da Bracel ano passado para lá, eu não participei, Uhum, mas, em geral tem um supridor de última instância. Eu não sei uhum, se lá é um varejista ou acho que sim,
eu acho que sim. Mas no caso aqui, Henrique, me ajuda a lembrar caso eu tenha perdido alguma coisa. Mas caso, vamos imaginar que esse consumidor ficou inadimplente com o varejista e o varejista não quer mais aquele consumidor debaixo dele, enfim, chegou-se a um acordo que ele não seria mais atendido por aquele varejista, aquele consumidor. Ele pode tentar um outro varejista. Acho que a primeira alternativa é tentar um varejista que passe a Isso. representá-lo. Se ele não conseguir nenhum varejista que queira representá-lo, e aí podem ter diversas razões, né? E principalmente as financeiras, né? Dependendo do balanço, do histórico dele, enfim. E não Aí tendo sim. porte para aderir em nome próprio na CCE também, né? Exato, Ah, que Outro essa sim. poderia bônus. ser uma alternativa, né? Uhum. E ele poder se conectar direto à CCE, mas como a maioria, a gente imagina, que esteja optando por estar debaixo de um varejista, é o caso de que, de fato, não poderia estar conectado direto, né? Então, restaria, então, voltar para a distribuidora. Só que a regra, desde o início da criação do Mercado Livre, é que quando o consumidor pede para sair do mercado regulado, né, denunciou o contrato dele lá junto à distribuidora, pede para sair do regulado e ir para o livre, quando ele faz isso, para ele voltar, ele tem que pedir com 6 meses de antecedência, quando ele pede. Quando ele está no livre e quer voltar para o regulado, a distribuidora pode exigir até 5 anos para aceitá-lo de volta. Uhum, É bem desequilibrado, né? Isso uhum, porque a distribuidora tem toda uma razão, né? A distribuidora ela tem que prever, ela faz uma previsão de carga, né, da área de concessão dela para os próximos 5 anos. E ela faz contratações periódicas para esse período. Então, ela, enfim, pode. Eu entendo, Henrique, também me complemento. Se ela achar que ameaça ou traz algum risco, aceitar um cliente de volta, eventualmente um cliente com uma carga muito grande e tal, ela tem a prerrogativa de dizer, não, eu não te aceito, né? Então, isso já existe há muito exato. tempo. Para esses pequenininhos, aí é uma questão também, assim, acho que muito mais preocupado com o volume de consumidores que podem fazer isso no mesmo momento, né, do que uma carga única que possa afetar a distribuidora, né? Mas ela continua a regra dos 5 anos, mas ela pode aceitá-lo antes, e antes desses 5 anos ela pode passar, pode fazer com que ele arque custos adicionais, né, em relação à compra da energia, né, a parcela da compra de energia, eventualmente, por exemplo, se o PLD estiver muito alto na época que ele quiser voltar. Então, ela pode ter pode repassar algum custo extra ligado ao custo da geração de energia que ela vai ter que contratar para ele, Muito certo? bem, Um muito bom. detalhezinho que eu vi também, André, que acho que vale Uhum, destacar, que foi pedido, acho que até, se não me engano, pela Bracel também, que se ele tiver em débito apenas com a distribuidora, né, foi criada uma obrigação de que a distribuidora, né, ela comunique isso para a CCE, da iminência do desligamento, para que uhum, o representante dele, varejista no livre, fique sabendo, né? Às vezes ele está uhum, adimplente com o varejista, mas está inadimplente no regulado, com a questão da conexão da TUSD, né? uhum. Então, isso também seria um outro mecanismo ali que foi criado, foi proposto na nota técnica, né? E que vai para Tá. consulta agora, né? E o varejista, a carga, ela pode, a gente fala carga, né, que a gente, mas o cliente, né, ele pode migrar utilizando-se do recurso de união de fato e união do direito pela nota técnica 50. Isso não ficou muito claro para mim. Não sei se vocês chegaram a ler esse Eu aspecto, entendi que não. que não. O que você entendeu, Henrique? Ele continua essa modalidade existindo, porém, acho que há um parecer da Procuradoria da ANEEL que entende que a comunhão de fato do direito, ela ainda restringiria a modalidade de compra de energia para energia especial, né? Para o consumidor migrar comprando com qualquer tipo de fonte, e mesmo sendo abaixo de 500 quilowatts, né, na demanda individual, ele obrigatoriamente tem que estar embaixo do guarda-chuva de um varejista, né? Então, Uhum. esse arranjo da comunhão continua existindo, mas ele é algo que ainda restringe a modalidade de compra de energia, né? Ah, Não, né, exato, Né? mas boa. ele exato, exato. Ele pode É, continuar, mas fora da varejista, né? Ele pode, essa modalidade ainda continua existindo, né? É isso. Ele até poderia comprar de forma direta na CCE, mas tem que ser energia especial, né? Para comprar qualquer tipo de energia. E para os pequenininhos migrarem, eles têm que ser debaixo do varejista, né?
Exato. Ficou Uhum. claro aí com a complementação da Dani também. Uhum. E Henrique, a gente leu uma nota técnica esses dias, né? E eu vi ali um modelo de contrato, né? Esse modelo de contrato, ele quer dizer o quê? Que os varejistas vão ter um modelo de contrato a seguir ou ele só coloca alguns pontos? Como que é isso? O modelo de contrato pronto, que todos devem ter o É, mesmo contrato, ou que não não? se pode confundir a questão, tem ali do contrato de comercialização varejista, né, que tem um modelo estabelecido nas resoluções normativas, né, Uhum, e tem agora uma outra coisa que está sendo disciplinada pela ANEEL, até já tinha isso nas resoluções antigas, que é de existir contratos padronizados e divulgados pelos varejistas habilitados em seu site. Só que não tinha, assim, mais ou menos as condições mínimas comerciais que deveriam constar nestes contratos. E agora, nessa consulta que foi recém-aberta, a ANEEL entende que tem que ser um produto de sazonalização e modulação flat, né? Que uhum. seria um produto, vamos dizer assim, mais corriqueiro, mais padrão, para que seja comparável, para que o consumidor tenha acesso a comparações, já que a gente vai começar a atingir esse público mais de varejo e que às vezes é mais Aham. hipossuficiente de informação, né? É porque a CCE vai olhar para o varejista como se fosse uma carga só, né? E ela só vai na carga do cliente quando houver alguma divergência. Será que não é isso? Porque essa Eu medição. acho que é mais para ter uma padronização de informação para que o consumidor consiga comparar. Eu acho que essa foi minha leitura. Ele consiga Uhum. comparar produtos de diferentes varejistas. Tá? Para Ah, que, então, a modulação é flat em todas, né? A SASO é flat Exato. em todas, ou a Flex é de 100% em todas, né? Para que ele possa comparar. Não que eu entendo assim, não que não haja uma discricionalidade por parte da varejista de criar produtos diferentes. Aliás, acho que essa uhum. é a grande dificuldade dos varejistas hoje, né? É entender qual é o melhor produto que o cliente entenda da melhor forma possível, né? Assim, para mim, acho que quanto mais próximo do cativo, melhor. Quer dizer, o que ele Desconto consumir, garantido, né, Dani? desconto Ser um preço garantido, fixo. o que Aham. você consumir, você vai pagar o mesmo preço, né? Para que facilite, né? Muito diferente do que a gente vive no livre, né? Em que você tem empresas te auxiliando a fazer essa gestão, áreas de energia dentro das companhias. Para um varejo, tem que ser algo muito simples, né? Muito parecido com o cativo. Uhum. Então, assim, agora, claro que quanto mais parecido com o cativo, maior é o risco que a varejista está tomando para poder oferecer aquele produto tão fechado, né? Então Uhum. ela tá te dando proteção, vamos imaginar, se ela te dá um desconto educativo, ou até um preço fixo, ela tá te redeando, né? Te dando proteção para variação de preço de energia, de encargo, do fio. Então, eu acho que essa é a dificuldade hoje do varejista, né? Não a dificuldade, eu acho que o desafio de achar o produto ótimo. Então, eu acho que deve-se exigir sim uma padronização para que se cobre, né? Olha, você tem que divulgar esses e esses itens, mas a discricionalidade e a criatividade ela tem que existir para que a gente possa ir aprimorando e oferecer o melhor produto possível, né? Para o varejo de energia, né? Perfeito. Pessoal, para encerrar, o que vocês gostariam de ver nessa consulta pública ou outros pontos aí que a gente não abordou, vocês gostariam de fazer o fechamento aí desse bloco? Pode Da minha falar, parte, Henrique. da minha parte, eu achei que as principais preocupações aí estão endereçadas aí, né? A questão do supridor de última instância, do agregador de medição e a questão do encurtamento dos prazos de desligamento, né? Uhum. Então, eu acho que começou com o pé direito. É lógico que os agentes, as associações têm muita capacidade para ainda enxergar no detalhe da regra ali mais alguns pontos de aprimoramento. Mas eu acho que após 10 anos de varejista, e finalmente a gente parece que está indo para um caminho mais robusto aí, né, Muito de bom. regramento. Concordo com o Henrique. Eu me surpreendi positivamente com a nota técnica.
concordo que acho que ela saiu faz muito pouco tempo, né? E a ANEEL ainda deu um bom tempo para que todo mundo possa contribuir. Então, acho que vão existir mais conclusões, vão existir diferentes leituras. Eu acho que ainda é um processo aí para a gente chegar num texto final, né? Para normatizar aí a atividade da varejista. O único ponto que eu queria colocar, que tem a ver com o assunto, mas não necessariamente com a nota técnica, que eu gostaria de ver, é uma maior fiscalização, eu acho que mais fiscalização do que regulamentação, por parte da ANEEL em relação à atividade das distribuidoras ou das varejistas das distribuidoras. Uhum. Porque o que eu vejo muito, desculpe, vocês têm, né? A Copel tem distribuidora, mas eu acho bom ressaltar, sem colocar nome em ninguém, inclusive nem é o caso da Copel que eu saiba, mas a gente teve relatos de consumidores que são representados por comercializadoras independentes que têm sido abordados pelas distribuidoras no momento da denúncia dos contratos do cativo. E isso é realmente, na minha visão, uma concorrência desleal, porque o consumidor vai lá, quer dizer, a comercializadora varejista vai lá, detecta esse consumidor, explica para ele sobre o mercado, explica esse direito que ele passou a ter a partir de 24, ele entende e concorda em migrar, e quando ele chega simplesmente para denunciar, a distribuidora fala, peraí, mas você não quer falar com a nossa comercializadora? Isso não é, eu não estou dizendo que todas fazem isso, mas a gente teve mais de 140 relatos dentro da Bracel, acho que foram 146, se não me engano, A Bracel e criou alguns esse nessa canal, né, linha. Dani? Criou esse canal para os associados, né? Aham. Então, isso realmente é algo que me incomoda, quer dizer, incomoda todo mundo do setor, porque a gente não está falando de deixar de ter concorrência, mas que a concorrência seja leal, né? Porque se essa comercializadora teve um gasto tão grande para adquirir aquele cliente, não é justo que o concorrente tenha um gasto zero e simplesmente peça para assinar aqui, né? É Então, justo. eu acho que se tiver alguém da ANEEL ouvindo, eu acho que por esse canal eu também gostaria de colocar a minha opinião, que eu acho que a ANEEL poderia melhorar nesse sentido de fiscalização. Quem sabe cabe aí, né, Dani, uma propaganda aí por parte dos órgãos da ANEEL sobre o Mercado Livre para atingir todo o público, né? Porque como a gente estava conversando antes da entrevista, né, até a Dani que colocou esse ponto, né? É difícil, às vezes, uma comercializadora que chega num consumidor aí, pequeno do grupo A, que não conhece o Mercado Livre e mesmo a comercializadora sendo consolidada e sendo grande, ela não chega nos ouvidos do público. Mas se existe uma Sim. campanha, né, por parte dos órgãos oficiais, do governo, explicando sobre o Mercado Livre, sobre as possibilidades, né, fica muito mais fácil, transmite muito mais credibilidade na hora de se Sim, fazer essa abordagem, né? Porque hoje em dia totalmente. quem representa a energia hoje em dia são os distribuidores, para quem não entende ainda do mercado de energia, né? Seria Quem uma só conhece o proposta. mercado regulado, né? Porque Exato. exatamente você tocou num ponto muito interessante, porque na hora que um agente, né, seja um comercializador independente ou um comercializador atrelado a algum grupo, chega nesse cliente para explicar o Mercado Livre, quer dizer, ele tem aí duas missões, né? Primeiro, educar o cliente sobre algo que está ocorrendo no setor de elétrico brasileiro, e o segundo é convencê-lo a migrar com essa comercializadora, né? Então tem um desafio da educação e o desafio da marca, né? Então a gente entende que as distribuidoras têm menos o desafio da marca, porque é o que você falou, o relacionamento dele com a energia já é atrelado àquela marca, né? Uhum. Então, se o governo pelo menos fizesse uma campanha, ou tivesse uma campanha de educação sobre a abertura desse mercado para alta tensão, acho que, puxa, facilitaria muito o primeiro passo, né? A primeira missão, que é educar esse cliente, né? Eles com certeza escutariam e receberiam as comercializadoras de uma forma com bem menos desconfiança, né? De uma forma Uhum. mais tranquila, mais ok, já sei
sobre o que vocês estão falando, né? E Uhum, assim a gente já aceleraria o processo também. uhum. Quem sabe aí fica uma sugestão para a Bracel aí fazer Cortou? uma. Deu uma cortadinha, Tá. mas deu para entender. Mas não tem problema não. Quem sabe aí fica uma sugestão para a Bracel fazer propaganda aí no horário nobre, né, e divulgar essa ideia. Mas muito É bem, verdade. pessoal. Isso aí. Muito grato aí pelo nosso primeiro bloco. Aos nossos seguidores, não deixe de acompanhar os próximos programas que estão bastante interessantes. Até mais, pessoal. Até Valeu. mais. Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.